Tá gravando. Começou. Bom, esse aqui é um vídeo que eu prometi pra vocês há uns dias, talvez, meses, mas um tempo, de análise dimensional, que a gente vai fazer o quê? Essa matéria é uma matéria que ela meio não está relacionada a um tópico em específico da matéria, ela está relacionada a toda a matéria, só que de forma indireta. Por isso, ela não é uma matéria extensa o suficiente para fazer uma aula, nem curto o suficiente para ser deixada de lado. Então eu achei legal fazer esse vídeo. E ela basicamente vai trabalhar análise de fórmulas e unidades de medidas. Então primeiro vamos falar sobre unidades de medida. Primeira coisa que eu preciso destacar para vocês é essa denotação aqui, que eu acho que a gente não trabalhou em aula. Eu acho pouquíssimo provável de trabalhar em aula, porque não é uma coisa que pede no dia a dia, mas que livros e textos vão trabalhar bastante. Que é essas colchetes aqui. O que ele significa? Ele vai pedir para você a unidade de medida, a medida que está aqui dentro. Então você vai colocar aqui o símbolo da medida e a resposta seria a unidade que a gente usa. Então, medida do espaço. Aqui ficam as medidas principais que a gente usa nas nossas aulas. Claro que conforme vocês forem entrando nas matérias, vocês vão ver que tem mais unidades, mas essas aqui são as gerais que a gente vai ver quase que em todas. Espaço, a unidade de medida de espaço universal é metros, a de massa, quilograma, de tempo, segundo, força, newton, e a de energia, joules. Destaco para vocês que esse newton e esse joule tem letra maiúscula, porque newton e joule são cientistas. Sempre que o nome remeter a um cientista é em letra maiúscula, e o litro, que também é um L maiúsculo. Agora vamos trabalhar essa aqui de deduzir qual que é a nossa unidade de medida a partir de constantes. Algumas constantes, elas, como são uma coisa obrigatória de ter no vestibular, elas vão te dar as unidades de medida junto. Isso ajuda bastante, porque você consegue descobrir a fórmula que ele quer só de olhar para a unidade de medida. Essa aqui é a constante elástica, vocês vão ver bastante quando estiver trabalhando de força elástica. Quando um corpo interage com o elástico, você vai ter aquela fórmula, que é o que a gente quer descobrir aqui, e nela tem essa constante, que é zero, no caso do exercício, 0,5 newtons por metro. A fórmula você pode falar então que K é igual. Newton é a unidade de medida do quê? De força, F. Metros, unidade de medida do quê? Espaço. Ou no caso, deslocamento. Manipulando isso aqui para isolar força, força é igual a KD, ou no caso disso, Kx, que é o que a gente usa na nossa aula de elástica. Isso aqui vocês viram em força elástica, é o cálculo da força elástica, esse aqui, você descobriu a partir da constante. Mesmo aqui, coisa constante gravitacional, que é 6,7 vezes 10 a menos 11 newtons por metro quadrado e quilogramas ao quadrado. Então, G vai ser igual. Newton é força. Metros ao quadrado. Como a gente está trabalhando com corpos que giram, a nossa distância aqui vai ser o raio ao quadrado. Quilogramas. Quilogramas ao quadrado não faz muito sentido, não tem uma fórmula que a gente use que eleve a massa ao quadrado. Porém, se eu estiver falando da massa de dois corpos, isso aqui vai fazer sentido, certo? E quilograma vezes quilograma vai dar quilograma ao quadrado. Isolando F, força é igual a G vezes MA, MB, dividido pelo raio ao quadrado. O famoso Gmer. Só que isso às vezes a gente usa de forma contrária. Aqui a gente vai usar ele para descobrir qual que é a unidade de medida final. Ele quer a diferença de pressão em 2 metros, dado que
esse negocinho aqui é igual a quilogramas por metro ao cubo. Olha, essa fórmula aqui vocês ainda não aprenderam. Vocês não viram essa matéria comigo, vocês vão ver na segunda-feira, segunda-feira que vem. Se vocês estiverem vendo isso no vídeo simultâneo tá apresentando, que não é possível, mas essa matéria vocês não viram comigo enquanto eu estou explicando, mas vocês podem calcular isso de forma muito simples. E muitas vezes vocês vão ter matérias em física que vocês não vão ter tido no colégio. E aqui vocês conseguem descobrir isso de forma simples. Ora, a partir de fórmulas que vocês já tiveram, vocês sabem, isso é um conceito mundial, que pressão é igual a força sobre área. Se não sabem ainda, a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, fiquem de olho. Pressão é igual a força sobre área. Ora, a gente sabe que, no caso, força pode ser massa vezes aceleração, ou como a gente está falando de um líquido, a gente está falando só do peso do líquido, a gente pode falar que é peso exato. Porque a gente está falando do líquido, o líquido só tem peso agindo sobre ele. Então a gente pode falar que a pressão é igual a peso, e isso aqui é muito feio de fazer assim, vamos fazer uma pressão mais diferente. Isso aqui a gente pode ver de vez em quando uma pressão assim. Pressão é igual a peso sobre a área. Pressão é igual ao peso, a gente sabe que é massa vezes gravidade. Por que eu estou abrindo tudo isso? Ora, para vocês acharem isso aqui é quilogramas por metro cúbico, a gente sabe que isso aqui vai ser massa, metros cúbicos é volume. Então a gente tem que achar uma forma de isso aqui encaixar aqui, certo? Então aqui a gente tem que pressão é igual a massa vezes gravidade área. Área é a mesma coisa que o volume dividido pela altura. Massa vezes gravidade, volume dividido pela altura. É uma divisão de frações. Multiplica aqui, multiplica aqui. P igual a mgh dividido pelo volume. Massa e volume é isso aqui. Ora, vocês provaram, chegaram ao valor que a gente vai aprender na próxima aula a partir disso aqui. E aí agora é só substituir isso aqui, isso aqui, aqui, a gravidade vocês sabem de cabeça, vocês calculam a pressão que vocês querem. Então essa aula basicamente é para provar, que vocês têm capacidade de fazer exercícios mais complexos a partir de conceitos que vocês já conhecem. E 2, que nem sempre as fórmulas vão ser tão fáceis de decorar que precisam necessariamente ser decoradas, porque às vezes o próprio exercício já fala. Então naquele momento de estresse, putz, esqueci o exercício, você pode obter a partir daqui. É isso, gente. Muito obrigado.